O QI só prevê de 10 a 20% do sucesso na vida ou na carreira. Isso nos deixa uma faixa de 80 a 90% para fatores como a sorte, a condição de frequentarmos uma boa escola e a inteligência emocional. Inteligência emocional, distribuído no Brasil por Ciamar. O Dr. Daniel Goleman é autor dos best-sellers Inteligência Emocional e Trabalhando com a Inteligência Emocional. É com prazer que recebemos o Dr. Goleman. Obrigado. Neste programa, vamos examinar o que significa dar inteligência às nossas emoções. As maneiras de nos tornarmos melhores pais e parceiros. Os modos de ajudarmos nossos filhos a cultivarem essas habilidades básicas do coração humano. Maneiras para todos nós melhorarmos habilidades que nos façam prosperar no trabalho. O objetivo deste programa é sugerir alguns passos básicos que ajudarão vocês a melhorar sua inteligência emocional, não importa em que fase da vida estiverem, nem quais possam ser suas metas pessoais. Há uns tempos atrás, minha mulher e eu estávamos de carro saindo de Nova York. Era um dia muito frio, cinzento, de fim de inverno e chuviscava. Estávamos na rodovia do lado oeste. Era uma tarde de sexta-feira. O trânsito todo congestionado na hora do rush. Essa rodovia começa ao nível do solo e, depois de uma rampa ascendente, ela se torna uma via de 4 pistas. Enquanto eu dirigia nessa tarde sombria, eu fiquei impressionado ao ver, quando estava chegando naquela rampa, entre as faixas de trânsito, um homem numa cadeira de rodas. Pedia esmola. Tinha uma caneca no colo. Eu fiquei tão impressionado com ele que enfiei a mão no bolso e lhe estendi uma nota quando passei por ele, uma nota de $5, e pus na caneca. Então eu vi com o canto do olho que um golpe de vento atingiu a nota e o dinheiro caiu no chão. Então assisti ao drama pelo meu espelho lateral. E com o que vi, percebi subitamente que o homem não tinha pernas. Por isso estava na cadeira de rodas. Então, para minha surpresa, percebi que, embora o homem não pudesse se agachar para pegar aquele dinheiro, surgiu a ajuda, porque alguém de um carro atrás do meu saiu pela porta traseira, andou ao lado do carro para não parar o trânsito, pegou a nota, pôs na caneca, entrou de volta no carro e seguiu viagem. Até hoje, eu nunca soube quem era essa pessoa. Mas posso dizer uma coisa. Precisamos de mais gente assim. Estas são as pessoas que se importam. Estas são as pessoas que unem nossas comunidades, nossas organizações, nossas famílias. Estas são as pessoas que têm uma atitude especial para com a vida. É o que eu chamo de inteligência emocional. Podemos aprimorá-la em qualquer fase da vida. Alguém aqui sabe onde se encontra hoje o primeiro aluno da sua classe? Pergunta difícil, não é? Quantos deles acabaram tendo sucesso excepcional no trabalho? Se o QI decidisse o nosso sucesso na vida, seria de esperar que esses primeiros alunos estivessem no comando das empresas onde trabalhamos. Mas não é verdade. É preciso alguma coisa além do intelecto para se sair bem na vida. Eu estudei numa grande escola pública do Vale Central da Califórnia. Na reunião de 15 anos de formatura, voltei lá e foi muito interessante ver quem foi o sujeito mais bem-sucedido da minha turma. Não foi o primeiro da classe. Não foi o garoto mais bem classificado no vestibular. Não foi nem o editor do jornalzinho da escola. Não era ninguém desse tipo. Foi alguém que, por acaso, eu conhecera muito bem. Um garoto que, bem, tirava as notas bem razoáveis, mas era um ser humano excepcional. Era alguém que nos escutava com muita atenção. Era alguém que deixava as pessoas à vontade, que era gentil, se importava. Era alguém com quem gostaríamos de passar o tempo, um cara de quem todos gostam. E então, 15 anos depois, ele era vice-presidente de uma empresa da Fortune 500 e vindo daquela escola, isso era muito bom.
Esse cara não tinha o maior QI da classe. Ele tinha outra coisa, inteligência emocional. Este é o grande segredo. O QI só prevê de 10 a 20% do sucesso na vida e na carreira profissional. E o QI não tem praticamente nada a ver com o nosso sucesso no restante da vida. Pensem bem nisso. Para casamentos, relacionamentos, famílias, é irrelevante. O que faz toda a diferença é a inteligência emocional. Agora, este é um aspecto muito importante. Diferentemente do QI, que não muda durante a vida, a inteligência emocional não é constante em momento algum. Ela continua a melhorar em cada década da vida, em média. Vejam, aprendemos a nos comportar um pouco melhor, a nos relacionar um pouco melhor. É o que antes chamávamos de maturidade. Na verdade, é isso. Então, a boa notícia é que podemos melhorar nesta parte. E eu vou mostrar como. Primeiro, gostaria de rever algumas descobertas recentes em neurologia. Bem, pensem em como o cérebro cresceu. Cresceu de baixo para cima. No início da evolução era apenas um conjunto de estruturas em torno da medula dorsal. Hoje é uma haste do cérebro. Essa parte do cérebro apenas comanda as reações automáticas, como os reflexos no joelho, piscar dos olhos, batimentos cardíacos, coisas assim. Ela não pensa nem aprende. Mas o grande salto na evolução ocorreu quando uma série de estruturas se desenvolveu em torno disso. Chama-se o sistema lúmbico. Lumbus quer dizer anel. É um anel de estruturas que hoje é o nosso cérebro emocional, que acrescentou ao cérebro uma capacidade muito crucial para a sobrevivência. A capacidade de aprender. Quero dizer, num animal primitivo, provavelmente é seguro pastar aqui, perigoso ali, coisas muito práticas que lhes permitem sobreviver. Agora, desses centros antigos, os centros emocionais, nasceram as camadas do topo do cérebro, o neocórtex, o cérebro que pensa. Então, na estrutura básica do cérebro, é importante compreender que os pensamentos vieram depois das sensações. Havia emoções antes das ideias, muito antes. Esses mesmos centros emocionais também foram criados para compor o sistema de alarme do cérebro. Eles nos avisam de qualquer perigo à sobrevivência. Bem, na pré-história, provavelmente sua função era de responder à pergunta essencial à sobrevivência. Sabem qual é? Algo como: eu como isso ou isso me come? Certo? Agora pensem bem nisso. Será que é uma pergunta que se pode parar para pensar? Não vão procurar a resposta na internet? Se procurassem, se esperassem, isso comeria vocês. E vocês não passariam seus genes a nós, seu projeto de cérebro. Então, nossos velhos ancestrais tinham respostas muito rápidas para eu como isso ou isso me come. Eles sabiam de cara, ou não sobreviveriam. Então, no cérebro moderno, os mesmos centros emocionais são capazes de assumir o resto do cérebro num único instante, porque nos velhos tempos isso era essencial para sobreviver. Bem, em caso de emergência, essa decisão, que teria de ser tomada rápido, era feita principalmente por uma estrutura chamada amígdala. Amígdala quer dizer amêndoa em grego. A estrutura tem forma de amêndoa. E o que há de importante nela é que é bem ali que a parte emocional da memória é armazenada. O cérebro guarda coisas diferentes da memória em lugares diferentes. A parte emocional fica aqui. Então tudo o que já aconteceu conosco, que nos deixou zangados, amedrontados, nos fez muito felizes, fica gravado na amígdala. Há cerca de 5 anos, o neurocientista da Universidade de Nova York, Joseph Ledoux, descobriu o que equivale a um beco sujo no cérebro. É uma conexão de apenas um neurônio entre o tálamo e a amígdala. E um só neurônio é pequeno e é muito rápido. Então, esse circuito permite que a amígdala, nossa memória emocional, varra tudo o que nos acontece a cada momento para ver se o que acontece agora tem alguma coisa a ver com o que aconteceu antes e que nos deixou muito irritados, assustados ou contentes, certo? Bem, e se ela encontra paridade com algo assustador, algo que já nos amedrontou, dispara o que chamamos de um sequestro de amígdala, que toma conta do resto do cérebro. Porque é uma emergência. Os sinais de um sequestro de amígdala são 3. Primeiro, você tem uma reação súbita e rápida. Segundo, é uma emoção muito forte. E terceiro, quando a poeira assenta,
você percebe que acabou de fazer algo realmente inadequado. Ups! Por que eu fui dizer isso? Quem me dera não ter feito aquilo? Claro que nunca aconteceu com vocês aqui. Aconteceu comigo uma vez ou outra, eu confesso. De fato, no final do programa, vou contar a vocês alguns modos de evitar o sequestro de amígdalas. É uma técnica muito útil, podem crer. Um ponto importante. A amígdala aprende a maior parte do seu repertório na infância e pensa de um certo jeito infantil. Assim, vocês podem ter um sequestro de amígdala com algo assim. Esse cara me deixa tão louco que eu gostaria de matá-lo, exatamente como uma criança. E a boa notícia é que esse ímpeto vai da amígdala para o lóbulo pré-frontal logo atrás da testa. E aqui é o centro executivo do cérebro. É aqui que juntamos tudo, aqui tomamos as nossas decisões, reunimos dados de todas as partes do cérebro e então decidimos o que fazer. Então, nesse ponto, o lóbulo pré-frontal pode acrescentar uma informação crucial. Ou ele é seu chefe. Ups! Então, bem, sorria e mude de assunto, não é? Não vão muito bem. Então, percebem? Há neurônios na área pré-frontal que recebem esses impulsos emocionais da amígdala. E eles têm o poder de se recusar a segui-los. Estes se chamam neurônios inibidores. São neurônios que só dizem não. Esta é a função deles no cérebro. Só dizem não. Se não funcionarem bem, o resultado pode ser desastroso. Vocês lembram daquela luta de boxe entre Mike Tyson e Evander Holyfield? Ou melhor, quem conseguiu se esquecer? Então ele mordeu um pedaço da orelha do Holyfield e eis o que o Tyson disse numa entrevista. Eu saí de mim, acho que é claro que foi um sequestro de amígdala. O que ele disse foi... Ele não usou esses termos, é claro. O que disse foi, eu saí de mim. Havia só aquele pedaço da cabeça. E isso lembrou de uma outra luta, quando ele sofreu uma falta injusta e que o deixou passar. O mais fascinante é o relatório de um psiquiatra que examinou Tyson. Ele disse que Tyson demonstrou o que se chama de falha de controle executivo. E esse jargão psiquiátrico fala de uma deficiência nos neurônios pré-frontais, aqueles que só dizem não, de que eu falei há poucos instantes. Estes são os que rejeitam um impulso. Então, do ponto de vista psiquiátrico, ele tinha uma deficiência nesses neurônios que inibem os impulsos. Sob outro ponto de vista, vocês podem achar que, bem, pode ser que sua amígdala obteve a resposta errada para a velha pergunta, eu como isso ou isso me come? Então é assim que os circuitos cerebrais entre a amígdala e a área pré-frontal nos permitem ser inteligentes em relação às nossas emoções. Quando falo de inteligência emocional, eu me refiro a esses circuitos do cérebro. Considerem a autoconsciência. Esta é a primeira parte da inteligência emocional. Eu defino a autoconsciência como sendo a capacidade de dizer o que estamos sentindo em cada um dos momentos de nossas vidas. Bem, isso pode parecer muito evidente. Sempre sabemos o que estamos sentindo. Mas, na verdade, nem sempre sabemos o que sentimos. Geralmente estamos no meio de um raciocínio. Estamos pensando no que vamos fazer à noite, todos os planos que temos a fazer, o que está na lista de afazeres, o que queríamos fazer, mas não fizemos. E isso se estende a uma infinidade de coisas, certo? Mas há uma série de emoções que correm paralelamente à linha de pensamentos. Sempre sentimos alguma coisa. Sempre sentimos algo, certo? Em geral, não percebemos, mas quando isso cresce através do nosso portal da percepção, então sentimos. Ah, estou ficando meio nervoso agora, fiquei meio irritado, seja lá com o que for. Então esperamos que as emoções cheguem a nós, não as procuramos. Logo, por que é importante percebermos nossas emoções a cada momento? Bem, para começar, é a base para tomar decisões sensatas, algo surpreendente. Tomar decisões com as quais possamos conviver, coisas de que não vamos nos arrepender mais tarde. Eu tenho um amigo. Ele era médico, e um sujeito procurou com uma proposta. Parecia muito boa. Ele disse, se ele abandonasse o consultório e investisse $100 mil do seu dinheiro nesse novo negócio, uma clínica, e se tornasse diretor médico, em 3 anos teria $4 milhões. Parecia muito bom, então ele foi em frente. Bem, um dia ele estava indo de carro para o seu novo trabalho, e subitamente, sem nenhum motivo, começou a esmurrar o painel do seu carro e gritou, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Parou no acostamento, acalmou-se um pouco, se recompôs, prosseguiu até o trabalho. Um ano depois,
O negócio estava falido. E ele também. Quando ele me narrou este episódio, ele disse: sabe, lá dentro eu sabia que havia algo errado naquele negócio, mas minha cabeça se sobrepôs às emoções. Logo, escutem os seus instintos tanto quanto a sua mente racional. Sua intuição tem informações valiosas. A ciência nos diz que sim. Vejam, isso tem a ver com os circuitos do cérebro. Pensem no caso de um grande advogado de empresa. É um homem que, infelizmente, teve um pequeno tumor pré-frontal. A cirurgia foi bem sucedida, mas, durante a operação, cortaram aquela ligação entre a amígdala, o centro emocional, e o lóbulo pré-frontal. Depois disso, ele parecia estar bem. Não tinha problemas ou qualquer deficiência como QI, memória ou atenção, mas algo estava errado. Ele não conseguia trabalhar mais. Perdeu o emprego. Acabou desempregado, seu casamento se desmanchou, perdeu sua casa, acabou morando num quarto da casa de seu irmão. Então, o que ele fez? Foi ao famoso neurologista Antônio Damasio e perguntou: doutor, o que há de errado comigo? No início, o neurologista ficou muito perplexo, porque em todos os exames não havia nada de errado nele. Então, um dia, ele achou uma pista. Perguntou ao advogado: para quando vamos marcar sua próxima consulta? E percebeu que o advogado podia dizer os prós e contras racionais de cada hora das próximas 2 semanas, mas não sabia quando seria a melhor hora. Em outras palavras, esse advogado não tinha emoções em relação às suas ideias, então não tinha preferências, para ele dava tudo no mesmo. Bem, Damasio diz que quando enfrentamos uma decisão na vida, devo me casar com este cara, devo comprar esta casa, devo pedir demissão e mudar de emprego, Damasio diz que o cérebro emocional faz um resumo do resultado emocional e nos informa como um instinto. É uma sensação no corpo, lá embaixo. O caminho nervoso disso vai até os intestinos. Por isso, sentimos no corpo. Parece bom ou não parece bom? Essa expressão parece bom é literalmente verdade. Resumindo, os impulsos são dados importantes. E não é que devamos desprezar os fatos, eu não estou dizendo isso. Mas devemos dar a nossos impulsos e intuições o devido valor. Lembram a amígdala e o lóbulo pré-frontal, ou seja, nossas emoções e o nosso intelecto, são nossos parceiros no comando da nossa vida. Uns 2.500 anos atrás, Aristóteles, o filósofo grego, escreveu: qualquer um pode ficar bravo, isso é fácil. Mas ficar zangado com a pessoa certa, no nível certo, no momento certo, com o propósito certo e da maneira certa, não é tão fácil, não é? Não é mais fácil agora do que era, então, porque o sistema do cérebro é o mesmo. Temos a amígdala, os lóbulos pré-frontais, temos sequestros. Acontece hoje como acontecia naquele tempo. Bem, o radical de emocionar, ou emoção quer dizer mover-se para frente. Cada emoção é um plano de ação para o corpo. É o impulso de fazer alguma coisa, talvez correr de medo, ou lutar com raiva, ou atacar, ou chorar de tristeza. Logo, o caminho de cada emoção é um impulso. Depois da autoconsciência, a segunda habilidade da inteligência emocional é lidar com nossas emoções. Controlar estes impulsos. Bem, o melhor estudo sobre isso foi feito com meninos de 4 anos. Vou lhes contar como foi. Chamava-se o teste do marshmallow. Esses meninos eram filhos de professores e de alunos da faculdade de Stanford. Eram do jardim da infância. Foram levados a uma sala, um por vez. Sentaram-se a uma mesa e puseram um grande e suculento marshmallow diante deles. E o pesquisador lhes disse: podem comer esse marshmallow agora, se quiserem. Mas se esperarem enquanto dou uma saída e não comerem até eu voltar, vão ganhar 2 destes. Bem, imaginem. Isso é um problema que exige muito da alma de um menino de 4 anos, sem dúvida. Então, eles olhavam para o outro lado, tentavam fingir, sabem, não está acontecendo. Ou eles começavam a cantar e dançar, tentando se distrair. Um garoto eu vi foi até o marshmallow, cheirou e pulou para trás como se fosse uma coisa perigosa. Então, inventaram um monte de coisas para tentar não pegar o
marshmallow. Bem, quase um terço dos meninos pegou o marshmallow. Pegaram logo de cara e comeram. Não aguentaram, sabe? Isso é bom, certo? Por outro lado, um terço dos meninos esperaram 7 ou 8 minutos até o pesquisador voltar. Podem imaginar o que é isso para uma criança de 4 anos? Ganharam 2 marshmallows. Mas o resultado dessa experiência chegou 14 anos depois, quando foram procurar essas crianças, concluindo o 2º grau. Diferenças incríveis entre os 2 grupos. E mesmo surpreendente se comparar as crianças que pegaram com aquelas que esperaram. As que pegaram, por comparação, não aguentam o estresse, se irritam com facilidade, mais fáceis de brigar com amigos, não muito populares. Ainda não resistem à recompensa em busca de suas metas. E aquelas que esperaram eram bem o oposto. Ainda se mantêm estáveis, sob tensão, bem calmos e compostos, muito populares, se dão muito melhor com os outros. Conseguem manter os olhos na meta. Mas a descoberta mais surpreendente, até chocante, foi quando compararam suas notas no vestibular. Descobriu-se que as crianças que esperaram, comparadas às que comeram marshmallow, tinham uma vantagem de 13% nas notas dos seus exames vestibulares, entrando na faculdade. Isso é uma diferença de 210 pontos em 1.600. É uma diferença monstruosa. É incrível. Bem, eu tive a chance de ir a Princeton e falar com o pessoal do Serviço de Testes Educacionais que prepara esse teste. Ficaram impressionados. Disseram que 210 pontos é tanta diferença quanto o que encontramos em crianças de famílias cujos pais não cursaram o 2º grau e famílias em que os pais concluíram mestrado ou além disso. É muita coisa. Então, por que algo aparentemente tão banal como ver se uma criança aguenta esperar uns minutos por um marshmallow pode fazer uma diferença tão grande nos seus resultados intelectuais? Vejam, o vestibular, afinal, é um teste de quanto as crianças aprenderam. Isso remonta à composição do cérebro. Lembram-se da ligação entre a amígdala e o lóbulo pré-frontal, de que falamos há poucos minutos atrás? O centro executivo e o centro emocional? A amígdala é a fonte de todo o impulso emocional. Se você for uma criança que está sempre tomada por emoções desagradáveis, constantemente ansiosa, fica preocupada com pensamentos que distraem. São coisas que não dá para tirar da cabeça. São pensamentos invasivos, e o que eles invadem é a nossa capacidade de prestar atenção. E por acaso isso acontece nos lóbulos pré-frontais, o centro executivo. E, aproveitando, a mesma coisa se aplica a adultos num trabalho estressante. É por isso que o estresse leva as pessoas a fazerem bobagens. São coisas para se aprender depois, certo? Como pequenos sequestros de amígdala ou grandes sequestros de amígdalas. Mas também podemos mudar como reagimos. E podemos mudar isso em qualquer momento da vida. Muito bem, agora estamos no número 3, motivação. São nossas emoções que nos levam para as nossas metas na vida. A motivação é apenas uma emoção. Para atingir nossos objetivos, sejam eles quais forem, o otimismo é muito importante. E isso porque, vejam, as coisas nunca são fáceis na vida. Sempre há uma pedra no caminho, um obstáculo, um revés. O otimismo entra em cena quando temos um revés ou encontramos um obstáculo. A maior diferença entre um otimista e um pessimista está no que eles dizem a si mesmos nesses momentos de contrariedade. Como, por exemplo, uma criança que tirou nota ruim em matemática. A pessimista diria a si mesma, acho que não presta para matemática. E então desiste, não é? E quando uma criança otimista tira a mesma nota, ela diz para si algo totalmente diferente. Ela diz, acho que deveria ter estudado mais para a prova, certo? Em outras palavras, o otimista vê isso como algo circunstancial, que pode ser mudado para melhor. O pessimista vê como um defeito fatal em si mesmo, que não tem conserto. Então, ser otimista tem muito a ver com o nosso sucesso na vida. A boa notícia sobre a inteligência emocional é que ela pode ser aprendida. Se você for pessimista, não precisa continuar assim. Pode aprender a pensar como otimista. A 4ª habilidade da inteligência emocional é a empatia. A empatia significa querer saber o que uma pessoa sente sem ela ter de nos dizer. Porque, sabem, as pessoas não nos dizem o que sentem. Dizem? Nos dizem pelo tom de voz, expressões faciais, seus gestos, muitos sinais não verbais.
A empatia é vital para se entender com outras pessoas e é a base da atenção e da compaixão. Entendem? Dá para ver as raízes da empatia bem cedo na vida, mesmo em bebês. Às vezes vocês têm um bebê no colo e se ele ouve outro bebê chorando, ele também começa a chorar de pena. Chama-se aflição simpática e isso já é empatia. O bebê reage a como outra pessoa se sente. E se você pegar no colo o que está chorando e acalmá-lo, vai lhe ensinar que uma pessoa pode saber como outra se sente. Isso é uma lição de empatia. Você sabe como ela se sente e reage de acordo. As crianças começam a aprender isso muito cedo. E quanto mais o cérebro vivencia alguma coisa, mais forte esse circuito se torna. Então, quando você pega um bebê chorando e o acalma, é uma lição importante de empatia. Parece algo bem simples, mas é muito importante. Bem, uma infância com lições como esta reforça os circuitos do cérebro da criança para notar como os outros se sentem. Geralmente, se uma criança é bem amada e bem nutrida aos 3 anos, se a vem brincando com outra e se um amigo cai e se machuca, a maioria, com 3 anos, irá espontaneamente tentar fazê-lo se sentir melhor, irá lhe trazer um brinquedo ou chamar a mãe, tentando fazê-lo sentir-se melhor. Isso é como as crianças geralmente são. Mas em crianças dessa idade que sofreram abuso ou foram ignoradas, isso é muito diferente e até problemático. Essas crianças não irão tentar fazer o seu amigo se sentir melhor, irão lá para mandá-lo parar de chorar. E se o amigo não parar, vão ficar zangadas e começar a gritar com elas. E se ainda não parar, vão bater nela. É realmente uma coisa trágica. Já começaram a tratar os outros como foram tratados, e uma ausência de empatia é algo perturbador. Eu tenho um cunhado que é escritor e, por acaso, especialista em horror e terror. Não, na verdade é professor de literatura e um sujeito muito bom, mas ele nasceu na Transilvânia. Verdade, e eu acho que isso o incomodou. Certo dia, ele resolveu escrever um livro sobre um assassino serial. Chamavam-no de O Estrangulador de Santa Cruz. Antes de ser preso, ele havia matado 5 alunas da universidade em San Diego, sua própria mãe e seus avós. Sujeito apavorante. Para começar, tinha mais de 2 metros. Mas essa não era a coisa mais assustadora nele. Sabem o que realmente assusta nele? Seu QI é de 160. É um gênio qualificado. Mas este é o ponto. Não há nenhuma relação entre o QI e a empatia. Os neurônios da empatia, os neurônios que reconhecem emoções em outras pessoas, estão na amígdala. Estão no cérebro emocional, não no que raciocina. Então, depois de muitas e muitas horas entrevistando esse estrangulador, meu cunhado finalmente criou coragem para lhe perguntar aquilo que estava morrendo de curiosidade para saber. Perguntou: como foi que você conseguiu? Não sentiu a menor dó das pessoas que matou? E o estrangulador respondeu bem casualmente: ah, não, se eu sentisse a aflição deles, eu não conseguiria. Ele não sentiu a aflição deles. Eu não conseguiria. E é exatamente isso. A empatia é o que impede as pessoas de fazerem mal às outras. Quando nos sentimos do lado de alguém, queremos ajudá-lo. Se nossa amígdala estiver ocupada demais com o nosso sequestrozinho, você não vai estar com a mente livre, assim não vai conseguir a empatia. E quando temos empatia por alguém, sentimos a aflição da pessoa e queremos ajudá-la. Muito bem, agora o número 5. A 5ª parte da inteligência emocional se resume em lidar com as emoções dos outros. É a arte do relacionamento. Em cada contato, cada um de nós pode fazer o outro se sentir um pouco melhor, ou um pouco pior, ou muito melhor ou muito pior. Cada interação pode ser comparada nesta dimensão: a nutrição ou o veneno. Percebem? Emoções são contagiosas. As emoções passam entre nós como parte de cada interação. Pessoas realmente hábeis no contato social sabem disso e usam para melhorar as coisas. Agora vou lhes contar uma história que mudou minha vida. Me mostrou que todos fazemos parte do jogo de ferramentas emocionais um dos outros para o que der e vier. Era um dia horrível, quente, úmido em Nova York e todos andavam como se estivessem dentro de um balão, dizendo: não me toque, não fale comigo, me deixe em paz, estou chato e irritadiço hoje.
E eu esperando o ônibus com o meu balão intacto. Ele chega, eu subo, tomo cuidado para levar meu balão comigo, e então o motorista fez uma coisa surpreendente. Ele falou comigo. Disse, oi, como vai? É um prazer tê-lo a bordo conosco. E não estava me gozando. Eu fiquei chocado. Me sentei e logo percebi que o motorista estava conversando com o ônibus inteiro. Ah, está procurando um terno? Sabe, esta loja aqui à direita está com uma boa promoção de ternos. Vale a pena ver. Ei, já ouviu falar da exposição de Picasso no museu lá na frente? E isso o tempo todo. As pessoas desciam do ponto e ele dizia, até outro dia, foi um prazer levar vocês. E respondiam, foi legal andar nesse ônibus. Esse homem era um santo urbano. Ele enviava ondas de bem-estar para a cidade inteira. Quando eu ouvi, percebi que todos nós temos esse poder de fazer os outros se sentirem melhor ou pior. E temos esse poder, não importa o que façamos, porque é como o fazemos que faz a diferença. Quero comentar sobre várias formas em que tudo isso faz muita diferença em nossas vidas. Primeiro, ser inteligente acerca de nossas emoções, como a ciência vem descobrindo, faz bem à nossa saúde. Isso mesmo, é bom para a saúde. Alguns dos elos mais fortes entre o cérebro e o corpo estão entre os centros emocionais e o sistema imunológico e entre os centros emocionais e o sistema cardiovascular. Quer dizer que nossas emoções têm um grande impacto sobre nossa resistência a resfriados e vírus ou nossa suscetibilidade a doenças do coração. De fato, houve uma análise de mais de 100 estudos sobre os estados emocionais das pessoas, seus estados habituais e sua saúde, e descobriram que as pessoas que sofrem da aflição crônica, que sofrem cronicamente de pessimismo, irritabilidade, esgotamento, ansiedade e coisas afins, têm o dobro do risco de ter alguma doença grave. E é alguma doença grave de qualquer tipo. E o dobro do risco é uma estatística incrível, porque é tão grande quanto o risco à saúde do fumante. Logo, um modo de tratar do estresse na sua vida, de lidar melhor com ele, é dar a si mesmo meios de se recuperar. Um jeito de poder se acalmar depois de alguma coisa que o incomode. Vejam, o estresse não está tanto nas coisas que lhe acontecem na vida. Está mais no modo como reagimos a elas. E podemos fazer algo a respeito dessas reações. Há 3 caminhos ou oportunidades para se lidar com o estresse em nossas vidas. O primeiro é fazer algo para mudar as coisas para melhor. Vejam, seja qual for a causa do estresse, se pudermos mudá-la, mudemos. O segundo está em como nós a vemos e como a mudança no modo de percebermos o que acontece. Certa vez eu vi uma ótima frase de um pregador na TV. Ele dizia, algo de bom vai acontecer a você hoje. Adorei essa frase. Isso é tão bom. Você não sabe o que será. É uma ideia maravilhosa porque permite a possibilidade do que antes parecia ser tão ruim ter um lado bom. Há uma luz no fim do túnel, está bem? Bom, se não pudermos mudar as coisas que nos acontecem, não pudermos mudar como as vemos, então só nos resta a terceira oportunidade, que é mudar o modo como o nosso corpo e nossa mente reagem a essas coisas. Vejam, quando o corpo está estressado, os centros emocionais inundam o corpo com hormônios de estresse. E isso nos leva a fazer coisas como enviar o sangue dos braços e das pernas para os órgãos. É uma reação de fugir ou lutar. Isso aumenta a nossa pressão sanguínea, acelera as batidas do coração, rouba a energia do nosso sistema imunológico, pelo que vemos, para nos preparar para uma emergência. É o que se chama de reação de fugir ou lutar. Vocês já ouviram falar nisso? Bem, e se essa reação é acionada um dia após o outro, uma semana após a outra, um mês após o outro, ao longo dos anos, o que acontece é que o sistema biológico que é mais suscetível, geneticamente, que é mais reativo, vai começar a desenvolver uma doença causada pelo estresse. Se você for reativo cardiovascular, vai sofrer de pressão alta. Se reage no estômago, vai ter problemas nele, e assim por diante no corpo inteiro. É assim que o estresse, através dos anos, nos leva a doenças. Ele cria e acelera o processo de se adquirir a doença. Logo, o estresse constante é como a nossa amígdala travada em quinta marcha. Sequestro contínuo. É preciso se acalmar.
É aí que entra o relaxamento. Bem, um método de relaxamento que eu já uso há anos é uma meditação bem simples. O que eu faço é, toda manhã, ficar uns 20 minutos num lugar tranquilo, apenas sentindo minha respiração. Só me concentro na respiração. E quando outras ideias me vêm à mente, se forem me distrair, uma coisa que me preocupa, eu trato de dissipá-las e volto à respiração. Podemos fazer uma simples oração com o mesmo propósito. Na verdade, podemos usar qualquer palavra positiva para nos concentrar. Qualquer coisa que tenha um sentido positivo para nós irá funcionar igualmente. E se isso não nos agradar, ou se preferirmos ginástica aeróbica, teremos o mesmo efeito. Funciona como um relaxamento. Acontece que depois de termos exercitado e estivermos em ponto de bala, nosso corpo estará mais relaxado do que estava antes de começar, então acaba tudo dando na mesma. Mas ter um período diário no qual tomamos tempo, sozinhos, para acalmar e relaxar, nos permite lidar melhor com as tensões do dia a dia. E isso representa uma saúde melhor. Agora vamos ver como a inteligência emocional é importante para o nosso relacionamento, nossos amigos, o casamento, a vida familiar. Tudo começa assim. Um dos cônjuges tem uma queixa, algo guardado dentro que quer pôr para fora. Bem, faz isso do jeito errado. Suponhamos que seja a esposa, está bem? Ela não aguarda o momento em que o casal se sinta junto e descontraído e aproveita a oportunidade para dizer ao marido: sabe, meu bem, quando você deixa a roupa suja no chão do quarto para que eu apanhe, isso me causa a impressão de que você não tem consideração comigo. Logo, eu preferiria, querido, que você pegasse a sua roupa suja e pusesse no cesto sozinho. Ela não faz isso. Na verdade, ela espera a raiva crescer bastante. Ela está queimando de raiva. O sequestro de amígdalas é uma loucura. E então ela diz: você é o maior porcalhão que eu já vi. Não é bem assim? Isso não é uma crítica eficaz. É um ataque à pessoa. E o que vocês fazem quando são atacados? Bem, é natural, vocês se defendem. Então, ele dá uma desculpa qualquer como: bem, eu recolhi tudo na semana passada. Ou talvez só as meias, mas... Muito bem, ou ele contra-ataca. Mas você deixa a louça na pia para eu lavar, certo? Bem, isso apenas piora tudo, porque não importa o que ele disser, contra-ataque, desculpa, isso não satisfaz. Porque quando você tem uma reclamação, o que você quer é ser ouvido. A pessoa que se queixa quer se sentir compreendida. Então, se você não sentir que foi ouvido, o passo seguinte é aumentar o volume. Você aumenta o volume emocionalmente, acrescentando duas emoções bem poderosas à mensagem. Uma é o desprezo, a outra é o desgosto. Nós sabemos. É sarcasmo, ironia, certo? Olhar para cima e dizer: ó Deus. É assim que fazemos. A questão é que são mensagens muito dolorosas de uma pessoa amada. Quando as pessoas ficam no lado receptor de desgosto ou desprezo nessas interações, seu batimento cardíaco pode aumentar 30 ou 40 batidas por minuto em pouco tempo. Isto é um grande sequestro de amígdala. As pessoas dizem que é como se afundar, ter essa vontade avassaladora de fazer qualquer coisa para escapar. E isso leva à rodada final, e a rodada final é a barricada. Ele não faz nada, como se fingisse que isso nunca aconteceu. Se estiver em casa, ele pode retomar a leitura do jornal ou assistir TV, isolando-a completamente, saindo da sala. Felizmente, na maioria dos casais saudáveis, as pessoas ficam pouco nessa situação. Mas então um ou outro baixam os ânimos, ou o casal já aprendeu a fazer uma pausa quando os dois estão tendo sequestro de amígdalas. Então, eles podem parar e fazer alguma coisa para se acalmar ou voltar depois para poder conversar mais, e isso seria ótimo. Mas nem todos os casais conseguem fazer isso. Logo, no mínimo, podemos tentar perceber quando estivermos tendo um sequestro de amígdala. Precisamos dar tempo para o sequestro acabar. Precisamos deixar o lóbulo pré-frontal, o seu intelecto racional, fazer a sua parte. Já vimos como o sequestro de amígdalas repetidos podem acabar com um casamento. O mesmo acontece com os relacionamentos no trabalho. É exatamente como se fosse um casal e igualmente destrutivo. Vou lhes contar a história de um cara chamado Melbourne McBroom.
Sujeito muito interessante. Ele era um chefe terrível. Era um sujeito cujo humor era ruim a ponto de intimidar todos os seus subordinados. Bem, se ele trabalhasse no escritório, jamais conheceríamos o McBroom, mas ele era piloto de avião. Um dia, McBroom estava pilotando um avião para Portland quando notou um problema no trem de pouso. Então, McBroom começou a fuçar e mexer com esse problema. Com um avião sobrevoando Portland, enquanto ele ficava obcecado, seus copilotos não diziam nada de tanto medo que tinham de sua reação. Mas os tanques de combustível estavam se esvaziando, secando até o fim. Ninguém disse nada e o avião caiu. Matou 10 pessoas. Hoje, a gravação desse voo é usada para treinar pilotos porque uma estimativa diz que 90% dos acidentes de avião seriam evitados se a tripulação se comunicasse melhor, se trabalhasse em equipe com mais harmonia. Bem, a cabine de um avião é como o microcosmo de uma empresa. Moral miserável, pessoal intimidado, chefes arrogantes, não é? Podemos fazer uma empresa se esborrachar do mesmo modo. A comunicação clara e franca é tão essencial no trabalho como no casamento. Pegue um momento em que não haja sequestro para começar, certo? Encontre um momento para tratar disso quando não estiver aborrecido e seja específico. Diga-lhes exatamente o que estão fazendo errado, dê-lhes uma ideia do que podem fazer certo, como podem ser mais eficazes. Assim você não irá sequestrá-los, talvez eles o escutem de verdade, se fizer assim. E lembre-se, sua meta não é provar que você está certo e eles errados. É trabalhar melhor em conjunto. E para trabalhar bem em conjunto, o que precisamos? Inteligência emocional. Bem, nós precisamos dela, mas ela pode estar menos disponível daqui a pouco. E a má notícia sobre a inteligência emocional é que as crianças americanas parecem perdê-la, parecem estar decaindo. Há um problema nacional. O melhor indicador vem de uma amostra ao acaso de mais de 2.000 crianças nos Estados Unidos. As crianças foram avaliadas por seus pais e professores, adultos que as conheciam muito bem. Isso foi feito 2 vezes, com intervalo de 15 anos. E passado esses 15 anos, as crianças americanas mostraram uma forte decadência. Bem, não é que não exista mais crianças ótimas, claro que existem crianças fantásticas, mas na média alguma coisa tem piorado. Ficaram mais deprimidas e ansiosas, mais desobedientes e solitárias, mais revoltadas, decaíram em 42 medidas de inteligência emocional. Não melhoraram em nenhuma, e isso é uma mudança imensa. Eu acho que essas manchetes que temos visto ultimamente, como jovens cada vez mais jovens estão matando gente, esses terríveis fuzilamentos de crianças em escola, isso é só a ponta do iceberg. Por isso me tornei defensor dos cursos de alfabetização emocional. Acho importante ensinarem essas coisas na escola. Precisamos assegurar que cada jovem tenha essas lições necessárias para a vida. E a boa notícia sobre a inteligência emocional é que se pode aprendê-la. É diferente do QI, que não muda durante a vida. Estas habilidades podem ser aprendidas a qualquer hora. O cérebro, como se constatou, é o último órgão do corpo a atingir toda a sua maturidade anatômica. Ele continua crescendo muito depois de termos nascido. E os centros que regulam as emoções estão entre as últimas partes do cérebro a se tornar anatomicamente maduras. Não assumem sua forma final antes de uns 14 ou 15 anos de idade, se podem acreditar. O modo como o cérebro se amolda depende de experiências repetidas. Quanto mais vezes passamos por uma coisa, mais forte fica o circuito interno para isso. Então podemos de verdade ajudar as crianças a treinarem melhor os seus circuitos emocionais. Bem, alguns dizem que os pais não fazem diferença no que seus filhos irão ser. Isso não é verdade. Vocês são os principais tutores emocionais de seus filhos. Os pais fazem muita diferença, muita. Se perceberem que seus filhos estão aprendendo essas lições importantes com vocês, isso lhes dá uma visão muito diferente desses momentos em que o filho está aborrecido. Estas, como vão ver, são oportunidades de ensinar lições de inteligência emocional.
Por exemplo, quando uma menina de 10 anos chega chorando porque suas amigas não querem brincar com ela, é um melodrama comum nessa idade. O que podemos fazer é dizer que ela ficou sentida, depois chateada e agora está nervosa, e isso a ajuda a aprender como uma emoção leva a outra, cria autoconscientização. Então podemos ajudá-la a encontrar um modo de se acalmar. Podemos, por exemplo, sugerir: queridinha, por que não vai brincar um pouco com aquele seu brinquedo novo? Quando se sentir melhor, volte e vamos conversar. Isso a ajuda a entender modos de fazer algo para se sentir melhor. E depois, quando voltarmos a falar, podemos trocar ideias com ela. É a terceira coisa que podemos fazer. Pense em maneiras de resolver este probleminha social que está tendo. Talvez consiga achar alguma coisa bem divertida que todos gostariam de participar. Então, esta é mais uma lição em inteligência emocional. E ensinar essas lições básicas de inteligência emocional às crianças de verdade vale a pena. Mas, novamente, existem custos quando as crianças não têm os princípios básicos. Vou mencionar alguns. Meninas de quarta e quinta séries que confundem sensações de preocupação com ansiedade e solidão com fome. Perdem o controle quando ficam aborrecidas. Estas são as meninas, se observá-las durante a adolescência, com maior risco de problemas alimentares. Se você pegar os meninos de segunda e terceira séries que são mais revoltados, impulsivos, desordeiros, e acompanhá-los durante a adolescência, haverá uma probabilidade de 3 a 6 vezes maior de serem violentos ou até presos do que os outros. E se olhar para as meninas impulsivas, da terceira série em diante, elas não ficam violentas. Elas ficam grávidas 3 vezes mais que as outras meninas. Os valentões do recreio, estes são bem interessantes. Descobre-se que eles têm empatia deficiente. Eles se enganam ao interpretar rostos neutros como hostis. Então, se veem cercados por colegas que são contra eles, eles não creem que estão maltratando os colegas. Eles acham que estão apenas se defendendo. Mas as crianças podem aprender essas habilidades básicas se nos dispusermos a ensinar. Muitas escolas nos Estados Unidos começaram a ensinar inteligência emocional como parte do currículo normal. Um dos grandes casos de sucesso foi em New Haven, Connecticut. Lá é um lugar onde cada uma das 19 mil crianças da cidade estuda uma matéria chamada desenvolvimento social. Começa nos primeiros anos, vai até o fim do primeiro grau. Bem, eu estive nessas aulas e observei. Uma das minhas coisas favoritas é que na parede de cada uma das classes há um farol de trânsito. Tem o farol vermelho, o amarelo e o verde. E diz que sempre que ficar aborrecido, sempre que for fazer uma coisa que pode causar problemas, lembre-se do semáforo. Farol vermelho, pare, acalme-se e pense antes de agir. E por que parar? Parar é controlar o ímpeto. Acalmar-se é gerenciar suas emoções. E pensar antes de agir ensina a lição vital sobre emoções, que é: você não pode controlar o que irá sentir, quando irá sentir isso ou quando isso vai ser forte. Mas você tem um ponto de escolha, que é como reagir quando se sentir assim. Depois há o farol vermelho. Pense num montão de coisas diferentes que você pode fazer e quais serão as consequências de cada uma delas. E então, o farol verde. Pegue a melhor delas e experimente. Eu mesmo já testei isso, e é um bom conselho realmente, eu recomendo. E faz muita diferença em escolas onde se ensina essa matéria. Os alunos dessas escolas não só ficam com mais inteligência emocional, têm menos problemas como brigas, uso de drogas, parar de estudar e mais coisas assim. E o mais interessante é que os alunos dessas escolas se saem melhor nos exames vestibulares, porque prestam atenção, conseguem aprender. Suas amígdalas não estão atrapalhando. Bem, é muita sorte ter aprendido essas coisas na juventude. Mas lembrem-se que dá para melhorar a inteligência emocional em qualquer momento da vida. Uma das habilidades básicas é lidar com o sequestro de amígdala. Bem, se vocês acham que precisam melhorar nisso, e quem não precisa, a boa notícia é que podem. Requer 5 passos simples. Número 1. Cuide-se primeiro. Apenas tente perceber quando o seu ânimo se inflama. Que situações causam isso? Quem irrita você? Basta observar isso durante uma semana, certo? Número 2. Ache um exemplo. Observe alguém que você conhece,
que lida com situações parecidas sem perder o controle. Se puder lhe perguntar a respeito, pergunte. E pratique mentalmente como lidar com a raiva ou sequestros, como essa pessoa faz, como essa pessoa age. Número 3. Perceba os sinais no seu corpo que lhe dizem que sua raiva começou a crescer. Pode ser um aperto no estômago. Pode ser sua testa franzindo. Você pode começar a sentir o corpo tenso. Não importa o que é, comece a perceber isso. Acostume-se com isso. Número 4. Desative o sequestro assim que percebê-lo começando a crescer. E este é um passo vital. Assim que souber perceber essa raiva ou sequestro crescendo dentro de você, há muitas formas de se acalmar no mesmo instante. Conte até 10, você já ouviu isso 1000 vezes. Funciona mesmo. Faça um intervalo se puder. Faça assim, pergunte-se, isso tem mesmo que ser resolvido neste instante? Dá para esperar você se acalmar? Uma das frases mais úteis que já aprendi é, eu vou pensar nisso. Experimente. Mas é só se lembrar que um acesso de raiva não vai ajudar nada. Número 5. Repita estes passos sempre que tiver oportunidade. E há um outro ponto importante aqui. Você errou? Ei, perdoe-se. Se ficar chateado, cuide para aproveitar esse momento como uma oportunidade para aprender como fazer melhor na próxima vez. O que se pode aprender com isso? Quero concluir com a história de um amigo meu. O nome dele é Terry Dobson. Quando Terry era jovem, muito jovem, ele era um cara muito durão na Marinha dos Estados Unidos. E a sua ideia de diversão era ir até um bar, encher a cara e começar uma briga. Imaginem como ele era. Ele era descendente direto de Daniel Boone, um sujeito muito durão. Bem, Terry servia na Marinha, mas quando foi dispensado, ele foi parar no Japão e se tornou um dos primeiros aprendizes americanos de um homem que ensinava a arte marcial chamada Aikido. Certa vez, depois de ter feito exercícios o dia todo, ele estava num daqueles trens lotados de Tóquio, voltando para o subúrbio onde morava. Numa estação, subiu um homem enorme, parecia um trabalhador braçal, sujo, muito bêbado. E esse bêbado começou a empurrar todo mundo no trem e derrubou uma mulher grávida. Bem, o Japão tem uma sociedade muito comportada. Essas coisas nunca acontecem lá, certo? Então, todos naquele trem tentaram ficar longe desse cara. Foram para a outra ponta do vagão. Acontece que Terry estava na outra ponta do vagão. Terry ficou entusiasmado. Este era o grande momento que ele tanto esperava. Então, ele se ergueu bem lenta e deliberadamente. Era 30 centímetros mais alto que qualquer um no trem. O bêbado viu e disse, ah, um estrangeiro. Precisa de uma lição de bons modos do Japão. É como se fosse um duelo no vagão do trem. Então, enquanto o bêbado vai cambaleando na direção de Terry, de repente, um pequeno japonês idoso, vestindo um kimono que estava sentado no assento lateral, se levanta e diz ao bêbado, ei, o que foi que andou bebendo? E disse isso no tom mais amigável, como se o sujeito fosse um velho amigo. O bêbado fica bem espantado e então responde, saquê, que diferença faz? O velhinho continua inabalável e diz, ah, saquê, sabe, minha mulher e eu adoramos saquê. Toda noite esquentamos um pouco de saquê e levamos lá atrás no quintal, nos sentamos debaixo do nosso caquizeiro predileto e conversamos sobre o que aconteceu durante o dia. Você faz alguma coisa assim? Repentinamente, a expressão do bêbado se muda por completo. Ele diz, não, minha mulher morreu faz 3 anos. Não tenho mais mulher, perdi meu emprego, nem tenho onde morar. Só tenho vergonha de mim mesmo. E então o velhinho diz, oh, coitado, venha sentar aqui comigo, me conte tudo. O bêbado se senta. E nesse momento o trem chega à estação de Terry. Ele dá uma olhada e acha que não haverá problema. E então, ao sair, ele olha para trás. E lá está o bêbado com a cabeça no colo do velhinho, apenas soluçando. Isso é majestade emocional. Agora eu quero lhes falar da minha última pesquisa sobre inteligência emocional e como a inteligência emocional importa para um ótimo desempenho no trabalho. Um conselho a mais. Imaginem isso.
Final de campeonato no domingo, certo? O avião chega a Detroit, cheio de executivos, mas o voo atrasou 2 horas e esses caras estão loucos para chegar em casa e ligar a televisão. O avião taxia pela pista, chega quase até o desembarque, mas faltam uns 30 metros e sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo, o avião para, bem ali. Você já deve ter visto isso. Logo que para, todo mundo no avião fica de pé e começa a pegar a bagagem de mão e ficam esperando, com uma sacola na mão, todos ali em pé, no corredor. Mas faltam 30 metros para o portão e o regulamento diz que o avião não pode ir até o portão se todos não estiverem sentados. Um momento bem interessante. Bem, a comissária de bordo fez uma coisa realmente brilhante. Ela não disse em tom oficioso: os regulamentos da aeronáutica exigem que os passageiros permaneçam sentados até o avião ter estacionado no portão. Ela não disse isso. Disse algo muito mais eficaz. Ela disse, como se estivesse falando com um menino adorável e muito espertinho, que acabou de aprontar alguma arte. Ela disse, vocês estão de pé. Nesse momento, todos riram e se sentaram. O avião foi até o portão. O que ela fez foi genial, mas não no sentido acadêmico. Foi emocionante, inteligente. Ela conseguiu tocar a nota certa para fazer não só todo mundo se sentar, mas fazê-los saírem do avião de bom humor. Fantástico! Então, os passageiros saíram do avião sorrindo e não irritados. A inteligência emocional é um modo diferente de ser esperto. E é absolutamente vital para o sucesso no trabalho. Bem, minha pesquisa vem demonstrando que quando se trata de sucesso profissional, a inteligência emocional vale muito mais do que o QI. Eu consegui ter acesso a dados de quase 200 empresas e esses dados, posso afirmar, foram coletados pelas próprias empresas. São dados particulares. Elas queriam descobrir o que faz algumas pessoas num certo cargo serem realmente craques naquilo, enquanto as outras são medíocres. As empresas costumam preparar uma lista típica de, digamos, 6 a 15 habilidades específicas ou competências que são vistas nos ases, mas não nos de desempenho médio, as pessoas simplesmente medíocres. As habilidades se enquadram em 3 grandes categorias. Uma delas é habilidades de QI cognitivas, como raciocínio analítico e coisas assim. O segundo grupo é o conhecimento técnico, como talvez saber como operar certo programa de computador, coisas assim específicas à função. O terceiro conjunto de habilidades, porém, é de competências baseadas na inteligência emocional, coisas como trabalho de equipe ou colaboração iniciativa, autoconfiança, coisas desse tipo. Então, analisei a proporção dessas habilidades e descobri que para cargos de todos os tipos, a inteligência emocional vale o dobro do que é o QI mais a habilidade técnica juntos para um desempenho superior. Quanto mais se sobe na organização, mais isso importa. Vejam, nos níveis máximos de liderança, a inteligência emocional chega a representar 85% do que separa os ases dos medíocres. Agora, uma rápida visão de como cada uma das 5 habilidades de inteligência emocional importa para um desempenho excepcional. Vejamos a autoconsciência, aquela capacidade de perceber as próprias emoções, assim como os pensamentos. Perguntaram a 60 empreendedores californianos de muito sucesso. Perguntaram, como é que você faz para tomar decisões comerciais? No final, cada um deles disse que usavam uma combinação de exame dos seus instintos e os dados relevantes. Não houve um só que respondesse que suas decisões se baseavam só em dados. Todos comparavam aquilo que os fatos pareciam estar indicando com o que os seus instintos lhes diziam. Então, iam em frente. Agora pensem bem no dilema que todos nós enfrentamos para tomar decisões de carreira que se alinhem com os nossos valores mais preciosos, nossas metas de vida. São os nossos instintos, a nossa sensação de que estamos fazendo a coisa certa. É isso que nos mantém no rumo. Ajuda a tomarmos decisões em nossa vida com as quais ficaremos contentes, seja um mês ou um ano mais adiante. Por exemplo, em Harvard há um programa chamado Odyssey, para pessoas de meia idade que querem repensar suas carreiras e que ficam nesse programa cerca de uma semana.
Um homem que fez esse programa tinha acabado de fazer 50 anos. Ele era um advogado de empresa de muito sucesso, mas se sentia preso no seu trabalho. Sentiu que trabalhava cada vez mais horas para atender todos os seus clientes e por toda a vida descobriu-se que ele sonhava completar 50 anos para poder começar a trabalhar menos. Queria mais liberdade e flexibilidade, mas não tinha. Então passou por um processo de reflexão sobre o que realmente importava para ele. E em vez de pensar em termos competitivos, do tipo como estou indo em relação a meus colegas, ele perguntou justo o contrário. O que seria muito gratificante para mim? A resposta o levou a fazer o seguinte: reduziu o tempo que dedicava à advocacia e dedicou esse tempo a uma atividade paralela que começara com seu filho, negociando gado. Ele ficava lá no oeste. Ele adorou, ele gostava de andar a cavalo, gostava de todo o espírito da coisa. Então dedicou toda a sua energia a isso. O resultado é que em 2 anos esse advogado ganhava mais dinheiro vendendo gado do que no escritório. Não só isso, ele estava adorando o novo trabalho. Então, vamos ver a segunda parte da inteligência emocional, é o autocontrole. De certo modo, quer dizer o quanto conseguimos controlar nossos impulsos destrutivos. Bem, houve um estudo com mais de 4.000 empresários que examinava a autocontenção, o quanto conseguimos dominar seus impulsos. Ao longo desse estudo, 3 das pessoas pesquisadas tiveram problemas graves. Havia um homem, vice-presidente, demitido por assédio sexual. Um outro, tesoureiro de uma empresa, vazou os segredos da empresa. Houve o presidente de uma empresa que foi preso por se apossar de dinheiro da companhia. E adivinhem, estes 3 tinham algumas das piores notas já vistas em autocontenção. Ser capaz de lidar bem com os nossos ímpetos, saber dizer não, é a chave para a integridade e confiabilidade. Também vale a pena ser consciencioso e responsável. Isso também tem seus benefícios. As pessoas conscienciosas, aquelas com quem se pode contar sempre que cumprirão suas promessas, que vão cumprir os prazos, essas pessoas são funcionários valiosos. Por exemplo, eu vi os dados de uma empresa que cortou um monte de gente, uma boa parte deles eram vendedores, grande empresa de eletrodomésticos. O grau de conscienciosidade das pessoas, ou seja, até onde se podia contar com elas, valia tanto quanto o seu volume de vendas para decidir se seriam poupadas. Um dos principais sinais de grande motivação, a terceira parte da inteligência emocional, é a vontade constante de melhorar o desempenho. E estas pessoas são pessoas que assumem a responsabilidade de descobrir como estão se saindo e por melhorar o desempenho sempre. Elas tentam evoluir o tempo todo. E esse esforço para melhorar vale a pena. Eram 59 empreendedores com vivência na área de alta tecnologia, a maioria cientista de pesquisa. Cada um iniciara uma empresa que aproveitava alguma tecnologia inovadora. Passados 5 anos, notou-se que aqueles com mais vontade de realizar tiveram um aumento médio de vendas na sua empresa de $1 milhão por ano. $1 milhão e 50 ou mais funcionários depois de 5 anos. Aqueles que não tinham toda essa determinação sabem o que aconteceu? Muito interessante. Saíram-se muito mal. Tinham 4 ou menos funcionários, muitos tiveram de vender a empresa com prejuízo e vários outros simplesmente desistiram. A vontade de realizar é uma das competências mais essenciais para o sucesso de quase qualquer pessoa. O quarto modo em que a inteligência emocional influi no trabalho envolve a empatia, a capacidade de perceber e sentir como as pessoas se sentem e reagem a você. Tem a ver com a difícil arte de escutar. Em vendas, por exemplo, escutar bem os clientes é crucial. Os melhores de todos os vendedores começam, quando tem um cliente, começam escutando bem atentamente o que é que o cliente quer. Querem descobrir o que ele precisa, o que é mais importante para ele e como ele vê as coisas. E quando tem esse quadro completo, então, e só então, tentam associar o que tem a oferecer com o que o cliente precisa. Agem mais como conselheiros ou consultores para o cliente. E isso cria confiança. E a confiança exige empatia. Os melhores vendedores sabem que é menos importante fechar uma venda do que manter o cliente. A falta de empatia. Isso pode ser um desastre, pouco importa o que você faz. Uma amiga minha foi ao médico. Ela estava em tratamento de um coágulo na perna. Quando ele explicou o que iria fazer durante o tratamento, um dos riscos da cirurgia era que ela poderia acabar perdendo uma perna. E ela começou a chorar. Sabem o que ele disse? Disse,
Se você for chorar, vai ter que arranjar outro médico. E sabem o que ela fez? Adivinharam. Então, a habilidade social é a quinta habilidade da inteligência emocional. É crucial para o sucesso no trabalho. Os negócios giram em torno de relacionamentos mesmo. E a habilidade social determina como conseguimos lidar com os relacionamentos. Isso é importante para qualquer tipo de trabalho. Uma habilidade social encabeça a lista daquilo que faz alguém ter sucesso. Sabe o que é persuasão? É a arte de obter coisas feitas por outras pessoas. Uma habilidade social básica é a capacidade de resolver conflitos criativamente. Uma amiga minha, seu nome é Linda Lantieri, ensina soluções de conflitos em escolas no mundo inteiro. Um dia, ela estava andando pela rua, num bairro muito perigoso de Nova York. De repente, do meio das trevas, surgiram 3 rapazes e a cercaram. Deviam ter uns 14 anos. Um deles tinha uma faca. Ele disse, "Me dê a sua bolsa agora." E, embora ela estivesse um pouco assustada, Linda teve a presença de espírito de respirar fundo e responder bem friamente. "Sabem, eu estou me sentindo meio incomodada aqui. Vocês invadiram meu espaço. Será que dava para recuarem um pouco?" Bem, ela olhou para a calçada imaginando o que iria acontecer. E, para seu espanto, viu 3 pares de sapatos andando para trás. Então ela disse, "Ei, obrigada. Agora, o que eu quero ouvir o que você acabou de me dizer. Será que entendi bem?" Para dizer a verdade, fico um pouco nervosa vendo essa faca. Dava para você guardar? E depois do que pareceu uma eternidade, aquela faca voltou para o bolso. Ela enfiou a mão na bolsa, pegou uma nota de $20, deu ao sujeito que segurava a faca e disse, "Agora vejam o que vai acontecer. Eu vou ficar parada aqui enquanto vocês vão embora." E então os rapazes começaram a ir embora. Olharam para ela por cima dos ombros e de repente saíram correndo. Os rapazes estavam fugindo dela. Esse pequeno milagre mostra o poder de se trabalhar com a inteligência emocional. Obrigado a todos.